Hoje, com o sermão intitulado Idioma Celestial, vamos pensar: qual idioma será usado no reino de Deus? Vocês não estão curiosos sobre isso? Vamos pensar nisso. Para ir aos Estados Unidos, nós estudamos inglês. Para ir para as Filipinas, estudamos o idioma das Filipinas. Para ir ao Peru ou aos países da América do Sul, estudamos espanhol. Então, que tipo de idioma precisamos estudar para ir ao reino de Deus? Para entrar no reino dos céus precisamos aprender o idioma celestial. Isso é algo que devemos preparar. Há cerca de 3.500 anos, na época de Moisés, os israelitas saíram do Egito e andaram no deserto por 40 anos para entrar na terra de Canaã. Antes de entrarem na terra de Canaã, Deus os fez praticar algo no deserto. Eles tinham que praticar a obediência pelos seus decretos, regulamentos e leis. Um deles era o sábado. O maná sempre caía por 6 dias, mas não caía no 7º dia. No lugar, no 6º dia, Deus dava maná o suficiente para eles comerem no 6º e no 7º dia. Com isso, os israelitas chegaram a entender que o sábado é o dia de adorar a Deus. Eles tinham que trabalhar por 6 dias, mas e no 7º dia? Deus ordenou que eles descansassem. Eles praticaram esse ensinamento a cada sábado. Deus já tinha ensinado o que eles tinham que fazer quando entrassem na terra de Canaã. Eles já tinham aprendido essas coisas enquanto ainda andavam no deserto. Da mesma forma, devemos aprender o idioma do reino dos céus antes de entrarmos no eterno céu. Quando voltarmos para nossa pátria, o que será considerado o idioma celestial? Vamos ver sobre isso juntos. Primeiro, vamos confirmar o ensinamento de Deus sobre as palavras, indo para Tiago 3. Vamos para a Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, que tipo de pessoa ele é? Está escrito que ele é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira, o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É por isso que nossas palavras são muito importantes. Como podemos aprender a falar o idioma celestial? Devemos aprender a falar esse idioma enquanto estamos nesta terra. Se resumirmos os ensinamentos da Bíblia, o idioma celestial deve ser o idioma do amor, o idioma da fé, o idioma da esperança pelo céu e o idioma da salvação, que salva os pecadores dos seus pecados. Eles são todos derivados do idioma do reino dos céus. Por outro lado, que tipo de idioma é o idioma do inferno? É o idioma que murmura, o idioma que critica e julga os outros e o idioma que está cheio de inveja e engano. Esse tipo de idioma nunca poderá ser o idioma celestial. Há cerca de 3.500 anos, Moisés guiou os israelitas do Egito.
para a terra de Canaã, que manava leite e mel. Quando vemos com atenção, através da Bíblia, sobre o idioma que eles usavam, os que receberam a promessa de Deus no final e que entraram em Canaã, falavam o idioma da fé. E os que foram destruídos no deserto, falavam o idioma da reclamação. Eles não deram graças, mas soltavam muitas reclamações. O que a Bíblia diz sobre essa história? Ela foi escrita como uma sombra. Não é por isso que é fortemente enfatizado em 1 Coríntios 10, que não devemos ser como eles. Nunca devemos usar esse idioma. Portanto, o idioma da sabedoria, da salvação, da fé e do amor, que é gentil e humilde, edifica os outros e salva as almas. Esse é o idioma celestial. Assim como lemos na Epístola de Tiago, o idioma que falamos é muito importante. Já que somos o povo de Deus, não devemos falar o idioma do povo de Deus? Vamos falar palavras de encorajamento para os que estão ao nosso redor. Devemos falar palavras que dão esperança do céu. Palavras que entregam o amor de Deus e palavras que dão a vida eterna através da verdade de Deus. Vamos praticar esse tipo de palavra o quanto for possível nesta terra. Não devemos seguir os passos daqueles que foram destruídos no deserto. Devemos? Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ver primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não devemos ter a mentalidade de provar a Deus ou falar coisas que ponham Deus à prova. No versículo 10, está escrito: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e o que aconteceu com eles? Eles foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia. As palavras de murmuração, reclamação, inveja e ódio não são o idioma do reino dos céus. Esse tipo de palavra foi colocado em nós como maus hábitos. Assim, devemos rejeitar todos eles. Com gentileza e humildade, devemos mostrar a glória de Deus através de palavras de amor, que encorajam os outros, que dão fé e amor, e que entregam o santo amor de Deus. Durante os feriados, discussões acontecem entre os familiares mais que o comum. A maioria dessas brigas entre os familiares são causadas pelas suas palavras. Por meio das notícias e várias outras mídias, podemos ver situações onde familiares fazem coisas hediondas por causa das suas palavras. Essa é uma ocorrência comum durante os feriados. Quando encontrarmos nossos familiares, por favor, usem palavras que dão a eles a esperança pelo reino dos céus. Não importa o quão rudemente os outros falem, devemos usar palavras gentis. Fazendo isso, podemos acalmá-los e guiá-los ao caminho de um discernimento e julgamento correto. Eu gostaria de pedir a vocês que falem essa linguagem, como filhos de Deus.
Não devemos praticar isso juntos. Vocês se lembram o que Davi disse quando ele derrotou Golias? Tu vens contra mim com espada e com lança, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Que tipo de idioma é esse? Esse é o idioma da fé. Davi falou contra Golias com palavras de absoluta fé em relação a Deus. Depois disso, Davi sentiu a presença do poder e autoridade de Deus nele e derrotou Golias no final. Essa não é uma graciosa obra registrada na Bíblia? Precisamos nos lembrar dessas palavras com atenção. Pense sobre os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles enfrentaram uma situação realmente terrível. Apesar da severa ordem do rei, se vocês não se curvarem diante da imagem, serão jogados para dentro da fornalha ardente. O que esses jovens rapazes fizeram? Eles não se curvaram diante da imagem. Assim, eles foram convocados pelo rei. Por que vocês não adoraram a imagem que eu fiz? Perguntou o rei Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam sem hesitar. Rei, nunca nos curvaremos diante da imagem. Mesmo se morrermos agora, nós nunca faremos isso. Se formos jogados na fornalha ardente, Deus nos livrará dela. Mesmo que a vontade dele não seja nos livrar, nunca nos curvaremos diante da imagem que você criou. Deus ouviu o que eles disseram. O quão comovido Deus deve ter ficado no céu pelas palavras de fé que ele ouviu? Assim, quando eles foram jogados na fornalha ardente acesa 7 vezes mais que o costume, Deus os protegeu. Até mesmo os soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha, morreram por causa do fogo. Mas esses 3 homens foram salvos. Nenhum fio sequer de cabelo queimou, nem havia cheiro de fogo sobre eles. Nem os seus mantos mudaram. Vamos pensar sobre essa história onde eles foram salvos dessa situação. Qual é o ponto principal do ocorrido? Como eles falaram? Para todos que falaram o idioma celestial, Deus deu a eles uma vitória inimaginável. E os permitiu vivenciar um milagre inimaginável. É por isso que devemos usar o idioma celestial. Eu sempre uso a história do patinho feio como exemplo. Qual era a verdadeira identidade do patinho feio? Ele era um cisne. Quando o cisne cresceu com os patos, no mundo dos patos, ele pensava que era um pato e tentava viver de acordo com os costumes dos patos. Porém, nada disso encaixava na sua natureza. Irmãos e irmãs, somos a família celestial. O idioma celestial é o idioma que Deus usa e se agrada. É da sua vontade que usemos esse idioma. Assim, devemos usar o mesmo idioma que Davi, Sadraque, Mesaque e Abed-nego usaram. Assim como Josué e Caleb usaram quando os 12 espiões voltaram de explorar Canaã. Depois de dizer, não pague mal com mal, o que Deus nos diz para fazer? Ele nos diz para tratar as pessoas com gentileza e humildade. Irmãos e irmãs, quando encontramos nossos familiares, amigos e conhecidos, nossas obras devem ser dignas de ouvir. Os filhos de Deus são realmente diferentes. Aqueles que foram ensinados por Deus são diferentes. Isso porque eles nunca aprenderam essas boas maneiras, mas não estamos aprendendo elas de Deus todos os dias. Estamos aprendendo o idioma do céu. No lugar de machucar os outros com palavras rudes, devemos usar palavras gentis. No lugar de ofender os outros com palavras grosseiras, devemos pregar a verdade, usando palavras que os comove e os inspira, para que eles possam participar da salvação.
Vamos continuar a ler Efésios capítulo 4, versículo 29. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, está escrito: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que devemos fazer? Não deixe que essas palavras saiam de nossa boca. Esse é um mandamento de Deus escrito na Bíblia. Nenhuma palavra torpe saia de nossa boca, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita graça aos que ouvem. Esse é o idioma celestial. Devemos nos esforçar para usar esse idioma para entrar no reino dos céus. Pessoas viajam para o exterior para se dedicar a estudar inglês. O que eu devo dizer quando eu for a um restaurante para pedir comida? O que eu devo dizer para conseguir uma hospedagem e pagar por ela? Assim como eles se preparam com antecedência, também precisamos preparar o idioma celestial. Os que praticam muito um idioma não têm problema quando viajam. Se eles não sabem as direções, eles podem perguntar. Porém, aqueles que falham em praticar o idioma ficam sempre incomodados. Mesmo se forem a um restaurante, eles não sabem como pedir ou pagar pela comida. Mesmo que tentem pedir algo, eles não conseguem se comunicar. Irmãos e irmãs, vamos usar o idioma celestial mais vezes enquanto estamos nesta terra. As pessoas do mundo falam o idioma deste mundo, mas devemos usar o idioma do céu. Se falharmos em fazer isso pela primeira vez, tentemos 2 vezes, e se falhar de novo, tentemos 3 vezes. Se falharmos de novo, pela terceira vez, devemos tentar até 10 vezes para que possamos sempre usá-lo. Antes dos israelitas entrarem em Canaã, Deus os treinou no deserto para que eles pudessem guardar completamente os seus decretos, regulamentos e leis. Da mesma forma, vamos aprender o idioma celestial nesta terra. Fazendo assim, devemos usar o santo e grande idioma celestial de Deus com todos, começando com nossos irmãos e irmãs, próximos de nós, até com todas as pessoas em Samaria e até aos confins da terra. Vamos ler a Epístola aos Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Está escrito na Bíblia que as palavras que usamos todos os dias devem sempre ser cheias de graça e temperadas com sal. A Bíblia diz que quando fizermos assim, saberemos como responder a todos. Vamos pensar sobre isso mais detalhadamente. Sobre as palavras escritas em 1ª Epístola de João 4, em que tipo de mundo Deus habita? Vocês se lembram das palavras de que Deus é amor, escritas em 1ª Epístola de João capítulo 4, versículo 7. Se Deus é amor, então, o mundo de Deus é o mundo do amor, certo? Em nossa vida diária, temos muitas emoções diferentes. Às vezes temos inveja, ódio, raiva, irritação e todo tipo de sentimentos se mesclam em nossa mente. Quando estamos chateados, nós falamos, obrigado? Não falamos. Coisas boas podem acontecer quando reclamamos. De jeito nenhum. Deus já mostrou esse princípio durante a obra de salvação de 6.000 anos. Deus mostrou aos seus filhos o caminho que os antepassados da fé andaram como uma sombra. Quando eles andaram neste caminho, eles alcançaram esse resultado. Quando falamos palavras de murmuração, reclamação, inveja, ciúme e ódio, nunca podemos alcançar bons resultados em lugar nenhum. O mundo que vocês querem entrar é o céu. O mundo que eu quero entrar também é o céu. Então, deste momento em diante, o que devemos priorizar? Devemos falar o idioma celestial. Vamos para a 1ª Epístola de João capítulo 4, versículo 7. Na 1ª Epístola de João capítulo 4, versículo 7, está escrito:
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o quê? É amor. Portanto, todos os idiomas que são usados no mundo de Deus podem ser agrupados como o idioma do amor. É o idioma do amor. Esse idioma salva as almas, traz salvação a elas. Dá a elas o perdão de pecados, os apoia e os encoraja. Mesmo que alguém use expressões rudes ou uma linguagem grosseira conosco, todos nós devemos purificá-lo, usando o idioma celestial. Então, vamos descobrir mais um versículo na Bíblia sobre o idioma do amor. Vamos ver a primeira epístola aos Coríntios capítulo, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Isso não significa que tudo é sem sentido, sem amor. Todos nós precisamos entrar no reino dos céus. Vamos ver o versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, como é o amor, é paciente. A característica do amor é que ele é paciente. Não devemos ficar presos nas reações rudes e nas palavras dos outros. Ao contrário, devemos nos acalmar e responder com o idioma celestial. O idioma celestial é paciente. E também, o amor, como ele é benigno. O idioma celestial é benigno. Além disso, o amor não arde em ciúmes. Está escrito que o amor não tem ciúmes com ganância, nem se ufana. Palavras de vanglória devem ser excluídas do idioma celestial. Por outro lado, a Bíblia nos ensina a nos gloriarmos de Deus. Portanto, vamos nos gloriar de Deus o quanto pudermos, de todo o nosso coração. Devemos também nos gloriar sobre a verdade. Certo? Palavras que se ufanam, mencionado nesse versículo, significa se vangloriar de si mesmo. Não se ufana, não se ensoberbece. Palavras soberbas não são o idioma celestial. Essas palavras devem ser excluídas. No versículo 5, está escrito: não se conduz inconvenientemente. Palavras inconvenientes não são o idioma celestial. Não procura os seus interesses, não se exaspera. Além disso, palavras de raiva não podem ser o idioma celestial. Não se exaspera, não se ressente do mal. Se ressentir do mal não pode ser o idioma celestial. Não se alegra com a injustiça. Isso significa que o idioma celestial é simples e entediante. De jeito nenhum. O idioma celestial nunca hesita em enfrentar o mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o idioma celestial que precisamos no mundo de Deus, que é amor. Quase todos estão familiarizados com isso. Mesmo que saibamos disso muito bem, qual é o problema? Falhamos em praticar isso. Quando enfrentamos situações que nos magoam, nosso medidor de ira explode primeiro. Irmãos e irmãs, todos nós vivenciamos isso e se tornou muito natural para nós. Porém, não devemos eliminar, um por um, todos os idiomas que estamos acostumados e transformá-los no idioma celestial. Não devemos preservar esse idioma em nós? Para fazer isso, precisamos praticá-lo primeiro. Então, o que devemos praticar primeiro? Vamos dizer obrigado com frequência. Eu amo você.
Precisamos nos expressar muito. Obrigado. Eu amo você. Muito obrigado. É minha culpa. Me desculpe. Devemos usar o idioma do reino dos céus, um por um, começando com essas expressões. É por isso que está escrito na Epístola aos Efésios capítulo 5, versículo 4, que devemos expressar muito a gratidão. Na primeira Epístola aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, está escrito: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças. Deus nos diz para dar graças, não importa em qual circunstância estamos. Todos nós devemos poder mudar a situação para algo alegre. Hoje, dizemos à nossa família de Sião: Deus te abençoe. Esse é o idioma do céu. Precisamos praticar muito isso. Alguns podem dizer: sempre que vou para a igreja, eles sempre dizem: Deus te abençoe. Irmãos e irmãs, vocês se sentiriam mal ao ouvir as palavras Deus te abençoe? Os que ouvem isso se sentem bem. E aqueles que desejam as bênçãos? Eles também se sentem bem. Embora nunca ouvimos essas palavras enquanto vivemos neste mundo de pecado, é um cumprimento muito comum em Sião. Jacó ansiou receber as bênçãos, tanto que suportou a dor de ter a junta do seu quadril deslocada. Deus está dando bênçãos a cada um de nós por meio da nossa boca. Portanto, suas palavras de Deus te abençoe não são palavras sem sentido. Já que todos eles trabalham espiritualmente, vamos desejar bênçãos e boa saúde para muitas pessoas. Devemos estar unidos em harmonia. No lugar de procurar coisas para reclamar, devemos pensar: o que eu posso encontrar nesse ambiente para agradecer a Deus? Apenas quando nos tornamos os filhos de Sião que dão graças em todas as circunstâncias, podemos ser fluentes no idioma celestial. Certo? Vamos praticar muito. Assim como Deus permitiu o deserto para treinar o povo a se preparar para Canaã, Deus também permite esta terra para nos treinar, para nos prepararmos para o eterno reino dos céus. Espero que toda a nossa família celestial possa aprender o idioma do céu aqui. Quando forem para casa hoje, por favor, digam aos seus maridos, ou aos seus filhos, ou aos seus pais, ou a qualquer um: eu amo você. Muito obrigado. Obrigado por estar comigo. Obrigado por ser o parceiro da minha vida. Não há necessidade de poupar o idioma celestial. Por favor, use muito dele. Fazendo assim, vamos todos nos tornar os filhos da família celestial, que podem dar grande glória ao Pai e à Mãe. Por meio do idioma celestial, poderemos sentir o reino dos céus hoje, amanhã e para sempre. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.